Deus, na sua eternidade, não vislumbrou no seu conhecimento aquela pessoa perseverando até o final. Então, essa é basicamente os artigos, os 5 artigos, né? E o arminianismo, né, como eu comecei a dizer, ele sempre foi uma teologia muito mal compreendida. Né, muito mal compreendida. Eu fui, né, oriundo de igreja batista e estudei no seminário pentecostal, então quando se falava, né, em arminianismo, a ideia que a gente sempre tem é aquela ideia que o homem vai se salvar. Mas não é isso que o arminianismo diz. Ele entende que a salvação ela é uma obra de Deus. Ainda que o homem tenha que responder positivamente ao chamado do Evangelho, mas ele, após a queda, ele não tem condição de responder, a não ser por uma intervenção divina pela graça preveniente. Então, o arminianismo ele é uma teologia ortodoxa, até, né, os pais da igreja defendiam a ideia do arbítrio, a ideia do, né, do sinergismo, com exceção de Agostinho, né, que vai começar aí de certa forma, a pensar de forma diferente, mas os pais da igreja, a maioria, pensavam dessa maneira. Então, é uma teologia que está dentro da reforma protestante, está dentro do movimento da reforma, não está fora da reforma. Né? A gente tem um equívoco muito comum de quando a gente pensa assim, teologia reformada. Aí você pensa logo em calvinismo. Né? Mas era um movimento que estava dentro da reforma. Né? Os 5 artigos eles foram submetidos ao Sínodo de Dort e, né, a história diz que foram, né, rechaçados pela Igreja Reformada, muito embora, né, alguns estudiosos digam que aquele concílio, aquele sínodo, de certa maneira, foi muito politizado, porque aquela definição teológica, ela tinha uma importância política para a Holanda naquele tempo, e teve muito apoio do príncipe Maurício de Nassau, que não é esse aqui que governou aqui Pernambuco, é um outro Maurício de Nassau. Né? Então, tem uma foto, né, uma pintura, né, que eu acho muito interessante, com certeza foi um arminiano que fez, que é as Institutas e os escritos de Calvino, as Institutas, né, e os escritos de Armínio numa balança, e a espada de Maurício de Nassau na outra, e a balança pesando para o lado da espada. Então, né, essas são as minhas considerações iniciais, né, e aí, como disse o pastor Humberto, que Deus nos ajude. E o terceiro a apresentar suas considerações iniciais, o pastor Arthur Eduardo, que vai defender o molinismo. A paz, meus irmãos. Bem, gente, recentemente um aluno perguntou a mim, professor, o senhor vai defender o quê? Eu disse, molinismo. O molinismo. Ele disse, mas o senhor tem segurança de defender uma coisa nova assim, que ninguém conhece? Porque quanto tempo tem o molinismo? Eu disse, rapaz, tem uns 500 e poucos anos, né? Tem uns 500 anos aí de estrada. Aí eu falei para ele, né, o seguinte, eu disse, olha, o que foi que mais matou no século XX? Né? Ele disse, não sei. Ele disse, foi a gripe espanhola, que é uma variação da H1N1. E ele fez, eu não sabia disso. Eu disse, pronto. O fato da geração atual saber ou não saber de alguma informação não é um bom critério para validar ou invalidar determinado posicionamento. Tá certo, gente? O fato que não é muito difundido o molinismo não quer dizer que esteja errado. Tá certo? E como o professor Humberto falou, o professor Jonas falou também, né? Eles preferiram abordagens mais históricas, até para falar um pouco sobre a história das perspectivas respectivas, né? O molinismo, ele segue o nome, obviamente, de alguém que começou a falar
sobre aquilo que veio a ser conhecido depois como concórdia, a concordância, a ligação entre arminianismo e calvinismo, que foi Luís de Molina, um padre jesuíta, né, do século XVI. Ele é do século XVI, ele é um homem do século XVI. Ele morre na virada do século XVI para o século XVII, no ano de 1600. Né? E ele é um homem que erudito, filósofo, teólogo, e que entendeu que havia muita força no calvinismo, na ideia calvinista, né, de Deus ser aquele que realmente rege todas as coisas. Não perde o controle de nada, nem está aquém, né, de qualquer visão, tá certo, que Deus seja o soberano. Ele não pode estar aquém dessa visão. Então, Luís Molina entendia isso. E ele entendia também que é impossível, a partir, inclusive, das Escrituras, falar sobre a inaptidão humana de decidir. Porque o homem é criado e a primeira troca do homem com Deus já se lhe põe, Deus já coloca ao homem uma condicional: se comerdes, morrerás. Né? Dando a ideia de que Adão podia não comer. E isso está no Gênesis, no Éden. Então isso é muito forte, está presente em toda a Bíblia. De modo que o molinismo, que leva esse nome por causa do Luís de Molina, ele tenta fazer uma concordância entre a soberania de Deus. Deus está no controle das coisas, nada fugir do seu controle, do seu poder, e ao mesmo tempo preservar aquilo que deve ser muito clarificado na mente das pessoas sobre liberdade, ou liberdade libertária, ou livre-arbítrio, queira você chamar como quiser. Né? Por quê? Porque Deus deu algo maravilhoso ao homem quando o fez à sua imagem e semelhança, que é autonomia. Se o homem não tivesse autonomia, o homem jamais poderia ser a imagem e semelhança de Deus. Porque, como você bem sabe, aquilo ali não diz nada, não diz respeito ao sensível, ao material. O homem não é a imagem e semelhança de Deus no aspecto físico. O homem é a imagem e semelhança de Deus no aspecto metafísico. E isso nós temos que entender de agora, porque senão nós não vamos entender esses conceitos que estão trabalhando aqui, que para nós são conceitos até fáceis de lidar, mas para as pessoas às vezes não são. Então, Luís de Molina estabeleceu que há 3 tipos de conhecimento para Deus. O conhecimento natural, que é o conhecimento de todas as possibilidades, de tudo aquilo que é logicamente plausível, logicamente possível. Esse é o conhecimento natural de Deus. De tudo o que de tudo que é, né? De tudo que pode ser. Esse conhecimento de Deus é um conhecimento inato, próprio de Deus. Ele também disse que Deus tem um conhecimento livre. Esse conhecimento livre é o conhecimento do que irá de fato acontecer. O que é que vai acontecer? Deus tem esse conhecimento. Ou seja, aquilo que vai ser e não será de outro modo. A diferença de perspectiva vocês começam a ver, porque não se nega esse conhecimento nas outras perspectivas, mas, por exemplo, no calvinismo, haverá uma ligação muito intrínseca entre esse conhecimento, né, sob a condição da determinação devido ao decreto de Deus. Tá certo? Mas para Luís de Molina, não. Há um conhecimento livre de Deus, do que vai acontecer. Aí vem a pergunta,
que todos nós ficamos. Ora, tudo bem, Deus tem um conhecimento natural, Deus tem um conhecimento livre, não é? Deus conhece tudo que é, Deus conhece o que vai ser, certo? Mas como é que as coisas que irão ser, serão, sem Deus ter determinado que sejam? Como é que serão de uma maneira que Deus não as determinou? Aí entra a contribuição mais específica de Luiz Molina, que é o conhecimento médio. Daí esse nome, conhecimento médio, não é o conhecimento mediano, não é o conhecimento mais ou menos, é o conhecimento do meio, entre o conhecimento livre, natural, e o conhecimento livre. Esse conhecimento médio é o conhecimento daquilo que a gente chama, viu, desculpa o palavrão, de conhecimento das contrafactuais. É o seguinte, contrafactual é o que o homem poderia ter feito, mas não fez, nem fará. Essa possibilidade abre a margem para o conceito de mundos possíveis. O que é um mundo possível? É um mundo onde haveria uma diferença. Ao invés de eu escolher A, eu escolheria B. Ao invés de eu escolher A ou B, eu escolheria C. Essa possibilidade, essa abertura, é o que a gente chama de contrafactual. Ou seja, é aquilo que não é, nem será, mas poderia ser. Ou seja, se há esta possibilidade, esse mundo possível, né, que foi falado por Leibniz, foi falado por tantos outros pensadores, no século XX, principalmente os filósofos, eles vão falar de maneira bem mais acentuada sobre mundos possíveis, lógica chamada modal, a lógica da necessidade, a lógica da possibilidade, e por aí vai, né? Então, essa possibilidade, ela existe. Veja, no conhecimento de Deus, sim. É algo efetivo. Aí a pergunta é, há algum respaldo bíblico para isso? Rapaz, parece que há e muitos. Por exemplo, em verdade o Filho do Homem vai, como sei que dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria se não houvesse nascido. Bom seria se ele não houvesse nascido. 2. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não havia um pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia também odeia a meu Pai. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Se eu não tivesse feito, não teriam pecado. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos comigo. Veja o que Jesus diz, João 18:36. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos pelejariam por mim. Mas o meu reino não é desse mundo, não haverá peleja. De modo, gente, que o molinismo que eu vou defender, que nós defendemos, é isso. É aquela contribuição de Molina, Luiz Molina, que fala de um conhecimento natural de Deus, de um conhecimento livre de Deus e de um conhecimento de todas as possibilidades. Onde está a soberania? Deus faz o mundo melhor possível, de modo que as vontades livres dos homens se adequem à sua própria vontade. É daí que o conceito de soberania e o conceito de livre-arbítrio libertário se harmonizam, tá certo? Então é isso que nós defendemos. Que Deus nos proteja. Então, passadas as considerações iniciais, o professor, então, Humberto, vai fazer uma pergunta para o professor Jonas. O professor Jonas vai ter depois 5 minutos para a resposta e o professor Humberto 3 minutos para a réplica. Então, o professor Humberto pode fazer a pergunta ao professor Jonas. Todas as colocações que foram feitas aqui
elas são baseadas em textos bíblicos, não é isso? Então, a pergunta que eu quero fazer ao meu irmão Jonas é como é que o arminianismo responderia a textos como, por exemplo, vos escolhi antes da fundação do mundo, e outros textos que vão nessa mesma direção, como eu vos escolhi, Jesus Cristo falando aos discípulos e tal. Então, como é que o arminianismo responderia a uma questão dessa em termos de interpretação destes versículos? Irmãos, eu vou até tirar aqui o microfone. Bom, uma ideia que a gente tem, né, sobre o calvinismo, sobre o arminianismo, né, uma ideia equivocada, é que o calvinismo ele não dá conta da eleição. Muitas vezes nós pensamos que o calvinismo ele não dá conta da eleição. Mas, obviamente, ele vai olhar a eleição de forma diferente que o calvinismo enxerga. O arminianismo ele vai entender que, por exemplo, Deus, né, ele elege, nos seus eternos decretos, por exemplo, a igreja. Então, ele elege a igreja e aqueles que estão na igreja, eles fazem parte da comunidade de eleitos, mas não significa que a eleição ela é, né, incondicional. Não existe uma condição para a eleição. Ou seja, Deus escolhe A em detrimento de B. Na verdade, o arminianismo ele enxerga a eleição como a partir de uma condição. E qual é essa condição? A fé, a resposta positiva ao Evangelho. Aí talvez você já me diga, mas isso aí não é Pelágio, já dizia. Bom, a diferença do arminianismo é que ele enxerga o homem caído, ele enxerga a ideia do depravação total, mas ele enxerga uma ação de Deus que habilita este homem a responder positivamente a essa questão, a essa pergunta. Você, né, usando um termo bem brasileiro, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então, Deus habilita o homem a partir da graça preveniente para que o homem, né, ou seja, ele passa a ter o livre-arbítrio liberto, nesse momento é o termo que se usa, ele tem a liberdade nesse momento, a partir dessa ação divina, para responder positivamente ou negativamente. Obviamente, essa eleição, não existe surpresas em Deus. Não existe. Deus, ele não trabalha por surpresas ou probabilidades. O conhecimento de Deus, ele é pleno. O conhecimento de Deus, ele é pleno. Se Deus sabe que algo vai acontecer, vai acontecer. Mas, no entanto, não significa que Deus, ao saber, ele tenha que forçar essa pessoa a dar aquela resposta que ele almeja. Ele dá a condição para a pessoa responder sim ou não. Então, Deus, desde a fundação do mundo, ele sabe quem serão os salvos. Na sua presciência, no seu conhecimento eterno, Deus sabe. E se Deus sabe, não pode ser diferente. Se Deus conhece algo, não poderia ser diferente. Então, quando Deus olha para a igreja, ele olha para a sua vida, desde a fundação do mundo, ele sabia que um dia lá, você ia entrar numa igreja e ouvir aquela música, ao findar o labor da sua vida, ia ter um pregador dizendo, olhe, se você quiser aceitar Jesus, não é? Bem como ele sabe se você vai, ou eu vou, perseverar até o final. Então, o conhecimento de Deus, ele é eterno, não há surpresa. Então, quando Jesus ele fala, eu vos escolhi antes da fundação do mundo, obviamente ele estava falando para os seus discípulos. Obviamente ele estava enxergando algo que ele já conhecia desde a eternidade. Então,
o arminianismo, ele entende a eleição, né, dentro desse esquema de presciência de Deus. Deus sabe, desde a eternidade, desde sempre, quem vai aceitar, quem vai responder positivamente ao chamado do Evangelho. E, obviamente, né, a eleição da igreja, né, enquanto instituição chamada por Deus, assim como foi o povo de Israel, Deus sabe desde a eternidade. Professor Humberto tem 3 minutos para a sua réplica. Para falar a verdade, eu estou considerando esse momento, porque nós estamos falando do século XVI, não é isso? E no século XVI, e antes disso, com os sofistas, havia uns debates públicos, não é? E o próprio Lutero afixou 95 teses lá, lá em Wittenberg, chamando Tetzel e outro pregador, que pregava as indulgências, para o debate. E era um debate público. Então, como nós estamos falando do século XVI, a terminologia para esse evento, que é debate, é apropriado. Porque século XVI, debate, um ganha, outro perde, por aí vai. Mas eu estou considerando nesse momento com 2 vertentes. Primeiro, como um momento de aprendizagem. Então, esse para mim é muito importante, um momento de aprendizagem. E outra, como um diálogo entre nós, os, entre aspas, debatedores, né? Mas veja, há um filósofo francês chamado Paul Ricoeur, que ele disse que nós colocamos no texto, aliás, que nós retiramos do texto e o que colocamos lá. E de alguma forma ele tem razão, porque a língua escrita, ela passa a ser polifônica no momento em que termina a escrita. Então, há a possibilidade de muitas leituras. Então, uma era a leitura de Armínio, que nunca debateu com Calvino. Se lembra quando foi que Armínio nasceu? 1600? Dá uma conferida aí. Calvino morreu em 1564. 1559 foi quando ele nasceu. Um minuto. Eles realmente não debateram. Deixa de ser chato, rapaz. Ele realmente nunca debateu com Calvino. Então, os outros, mas ele está na função de relógio mesmo. Tem que organizar as coisas, senão não termina hoje. Exatamente. Predestinado para isso. Que antes de Calvino falar sobre a predestinação, ela já foi debatida pelos estoicos, já foi debatida por Agostinho, já foi levantada por João Scotus, no século IX, então eram já debatidas por vários outros pensadores. Não é uma criação de Calvino, a predestinação. Então, mas veja, o que eu quero trazer aqui a vocês é o seguinte: nós lemos as Escrituras de várias formas e retiramos do texto o que colocamos lá. O que colocamos lá? A nossa cultura teológica, a nossa forma de ver, a nossa cultura familiar, tudo vai para o texto quando nós vamos ler o texto. Então, uma era a visão de Armínio, outra era a visão de Calvino, outra era a visão de Molino. E assim comigo o debate se acaba. Pastor Jonas, então, vai fazer uma pergunta agora direcionada ao pastor Arthur. Bom, aprendi muito hoje sobre molinismo. Realmente, é o que eu digo, esse espaço é um espaço muito interessante, que a gente aprende realmente. Tem dificuldade em